Então, rádio e una, aqui a gente tem o rádio e a una de um equino, rádio, una de bovino, rádio e una de um cão, tá? Os dois, esse aqui é cão, esse aqui também é cão. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que rádio e una são dois ossos. Esse aqui é um osso chamado rádio e esse aqui é o osso chamado una. Então, como eles ficam articulados um com o outro, a gente sempre fala osso do rádio e da una. Então, às vezes tem pessoas que acham que é um osso só, mas eles são dois ossos articulados entre si. Osso rádio e osso da una, ok? Então, eu vou falar as estruturas, primeiro as faces, né? Depois os acidentes ósseos e, por final, vou falar as suas diferenças anatômicas entre as espécies. Então, eu vou começar explicando nessa espécie aqui. Esse aqui é um rádio e uma una de um bovino, tá? Então, o rádio e a una também é um osso longo. Se ele é um osso longo, ele tem duas extremidades. Extremidade proximal, então a gente chama de epífise proximal, e epífise distal. E essa estrutura aqui, corpo ou diáfise. Então, agora a gente vai ver quais são as suas faces, né? Então, sempre a una fica caudo, tá? Sempre a una fica caudo lateral, tá? Então, ela sempre vai fazer isso. Então, a parte distal da una sempre vai ser lateral. Então, ela sempre fica caudo lateral, né? Considerando o osso rádio. Então, essa face aqui é a face lateral, essa face aqui é a face caudal, essa aqui, face cranial, e essa aqui, face medial, onde a gente não tem a una. Então, agora eu vou pelos acidentes ósseos que a gente tem na extremidade proximal do rádio da una. Vou começar com o osso una. Então, a una é essa aqui, que a gente tem menorzinha aqui, que é a funila. Isso aqui tudo a gente chama de acrômio. Toda essa parte aqui é o cotovelo do animal, tem bastante chance de fratura, e a gente chama isso aqui de acrômio. E essa rugosidade que a gente tem aqui, ó, na ponta do acrômio, a gente chama ela de tuberosidade do acrômio, tá? Justamente porque ela fixa aqui todo o tendão do músculo tríceps do braço. Então, tuberosidade do acrômio, tá? Depois, essa pontinha aqui, ela fica presa lá no úmero e se chama processo anconeu, como se fosse uma âncora, processo anconeu. E essa estrutura aqui, a gente chama de incisura troclear, tá? Incisura troclear, que ela desliza na articulação do úmero para que faça o movimento do cotovelo. Então, vamos lá. Acrômio, tuberosidade do acrômio, processo anconeu e incisura troclear. Corpo da una, e na sua finalização aqui, nessa pontinha, é o processo estiloide da una. Então, a una finaliza aqui e a gente tem o processo estiloide da una. Não tem processo estiloide lateral ou medial. Por quê? Porque só tem desse lado. Então, a gente só chama processo estiloide da una, ok? E agora eu vou para o rádio. O rádio é esse osso aqui. Ele parece que foi achatado crânio caudalmente. Então, se vocês forem ver, ele parece que foi achatado nesse sentido aqui, tá? Nesse sentido crânio caudal. E ele é assim mesmo, tá? Tanto no cão, como no gato, como equino e bovinos. Nessa estrutura aqui, na epífise proximal, nós temos essa parte aqui que se chama cabeça do rádio. E essa estrutura aqui, ó, tá? Então, essa parte lisa é a cabeça do rádio. E essa estrutura aqui, a gente chama fóvea da cabeça do rádio, onde fica fixados os ligamentos, tá? Logo depois, abaixo da cabeça, nós temos essas duas rugosidades aqui, ó. Isso aqui a gente chama de tuberosidade medial do rádio e tuberosidade lateral do rádio, tá? Como é que eu sei que é lateral ou medial? Porque a una sempre vai estar lateral. Então, essa aqui é a tuberosidade lateral do rádio e tuberosidade medial do rádio, tá? Então, aqui é o corpo e descendo aqui na sua epífise distal, nós temos essa estrutura aqui, ó, que a gente chama de tróclea, tróclea do rádio. Essa tróclea do rádio é onde ela vai articular
com os ossos do carpo, que são os ossos do punho do animal. Igual nós temos os ossos do carpo, do punho, os animais aqui vão articular com os ossos do punho dele. Então, essa aqui a gente chama de tróclea do rádio, tá? E aqui nós temos processo estiloso, tá? Igual nós tínhamos aqui processo estiloso, ou estiloide, como vocês preferirem, da una, aqui nós temos o processo estiloide do rádio, ok? Vocês vão ver que na literatura também tem essas cristas do rádio, tá? Que são essas aqui, no equino é bem mais proeminente, já vou mostrar para vocês. E essa aqui que a gente chama de crista transversa, que fica nessa região caudal. Diferenças anatômicas entre os animais domésticos. Tanto bovino, como cão, tá? Como gato, como suíno, todos esses animais, bovino, cão, gato e suínos, a una é maior do que o rádio e vai até o finalzinho aqui, tem o processo estiloso. No equino é diferente. Aqui tem um osso do equino e olha lá o que acontece. Esse aqui é o rádio do equino, tá? Vou virar assim que fica melhor. Esse aqui é o rádio do equino e esse aqui é a una. Então aqui não é que quebrou, é porque realmente no equino a una acaba a 1/3, aqui ó, 1/3 do rádio. E ela fica fusionado nessa região. Então, nos equinos, a una vai até 1/3, ela não vem até aqui. Essa é a diferença anatômica, tá? E nos equinos nós temos essas cristas bem desenvolvidas na região, na parte, a crista do rádio, essa crista, essa crista, essa crista do rádio, que ela serve justamente para os tendões passarem aqui sem ficar escorregando para um lado e para o outro.